Oi pessoal, eu vou dar um breve resumo sobre computadores de terceira geração e os meus amigos aqui vão aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Os computadores da terceira geração foram de 1965 a 1980. A substituição dos transitores pela tecnologia dos circuitos integrados de silício foi o que caracterizou os computadores da terceira geração. Os circuitos integrados foram criados por Robert Noyce, que foi inventor de microchip e cofundador da Intel Corporation. A tecnologia entrou no mercado em 1961 pela Fairchild Semiconductor, acho que é assim, e pela Texas Instruments, localizadas no Vale Silício, na região de Palo Alto, e Stanford, na Califórnia. A tecnologia dos circuitos integrados permitiu que as dezenas de transitores fossem colocados em um único chip. Dessa forma, surgiram computadores de menores dimensões, mais rápidos, nanosegundos, mais confiáveis e baratos do que as máquinas das gerações anteriores. A tecnologia utilizada na época era a de pequena escala de integração, SSI, integrando aproximadamente 1000 transitores no circuito de uma pastilha. Dentre os computadores mais representativos dessa geração, temos a linha System 360, desenvolvido pela IBM, empresa líder da área de computadores da época, 1965. O System 360 foi projetado para computação científica e comercial e apresentava muitas inovações, como a família de máquinas com a mesma linguagem de montagem com tamanhos e capacidades crescentes, projetada para propiciar contabilidades entre um grande número de modelos. A multipropagação, com vários programas simultaneamente em memória, o que resulta em um maior aproveitamento da CPU. A primeira máquina capaz de simular outros computadores, com isso podiam ser executados programas antigos sem necessidade de modificar ou traduzir, e tem também um maior espaço de endereçamento de memória. Então, galera, professora e galerinha do meu grupo, eu estou com circuitos integrados, estou no grupo Geração de Computadores e vou resumir um pouco sobre o meu tema. O emprego de materiais de silício com condutividade elétrica maior que a de um isolante, mas menor que a de um condutor, foi chamado de semicondutor. Esse novo componente garantiu aumentos significativos na velocidade e eficiência dos computadores. Como assim? Permitindo que mais tarefas fossem desempenhadas em períodos de tempos mais curtos. Entende? Por quê? Porque com a terceira geração dos computadores surgiram também os teclados para digitação de comandos. Monitores também surgiram e permitiram a visualização de sistemas operacionais muito primitivos. Chique, né? Ainda completamente distantes dos sistemas gráficos que conhecemos e utilizamos atualmente, apesar das facilidades trazidas pelos semicondutores, os computadores dessa geração não foram reduzidos. Justiça. Sendo que um dos modelos de mais sucesso, o IBM 360, que vendeu mais de 30 mil unidades, também tem vendido isso, chegava a pesar mais do que os antecessores. Nessa época, final da década de 1970 a 1980, no início da década de 1980, os computadores passaram a ser mais acessíveis. Que bom, mais que justo. Outro grande avanço da terceira geração foi a adição da capacidade de upgrade nas máquinas. As empresas poderiam comprar computadores com determinadas configurações e aumentar as suas capacidades de acordo com a necessidade, pagando relativamente pouco por essas facilidades. Justo, seja muito justo. Oi gente, meu nome é Ana Beatriz e eu vim falar sobre os primeiros computadores a utilizar circuitos integrados, que ele constitui-se numa família de mainframes lançada pela IBM em 7 de abril de 1964. Não tem muito o que falar, mas eu fiz aqui umas anotações no meu celular e vamos lá. Foi a primeira família de computadores a fazer uma distinção clara entre a arquitetura e a implementação, permitindo que a IBM lançasse um conjunto de projetos compatíveis em várias faixas de preço. Ela foi comercialmente muito bem sucedida e marcou a história dos computadores.
e que os consumidores comprassem um sistema menor, sabendo que sempre poderiam migrar para um modelo mais avançado em caso de sua necessidade. Ele influencia, né, no desenho de novas máquinas por anos a fio. O responsável pela arquitetura foi o Gene Anton, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. E o 360 inclui um processador central e muitos periféricos determinando várias funções de expansão. Ou seja, o 360 ele foi essencial, né, na história, porque ele ajudava os módulos conforme a necessidade, né, e assim ajudando que os consumidores e as empresas, enfim, poderiam possuir o seu primeiro computador, né? E determinando várias opções de expansão, ou seja, ele foi o primeiro a apresentar conceito de modularidade. O comprador poderia adquirir diferentes módulos conforme sua necessidade. Essa flexibilidade permitiu, né, que as suas empresas fosse mais fácil a sua empresa possuir o seu primeiro computador. Então é isso. E agora eu vou deixar algumas imagens aqui dos computadores para vocês verem. Oi, gente, meu nome é Camila. Eu vim falar sobre os computadores da terceira geração, exatamente a multiprogramação deles. Os sistemas anteriores só se tornaram possíveis através da utilização dos mecanismos de interrupção que permitem multiplexar o processador entre diversas atividades executadas concorrentemente. As atividades concorrentes não têm que restringir apenas a um programa e tarefas de ES, podendo facilitar pensar-se na existência simultânea de vários programas utilizadores de memória. É evidentemente preferível, depois de lançar a operação de acesso ao disco, retirar o programa de execução e permitir que um outro utilize o processador. O acesso ao disco será executado em paralelo por rotinas em sistemas que gerem uma interface. Essa aqui. Normalmente designada por controlador de disco, que implementa o protocolo de controle das unidades físicas de disco. O tempo necessário para o posicionamento das cabeças de leitura do disco e de transferência de dados pode ser utilizado por outro programa. Esta solução torna o sistema multiprogramado, permitindo que diversos programas estejam simultaneamente cativos. A multiprogramação só é eficaz se os diversos programas residirem na memória central. Pois só assim a mudança de contexto se poderá processar rapidamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido sobre a multiprogramação, tá bom? Beijinhos da tia Cams. Olá, galerinha do meu canal. Brincadeira, gente. Meu nome é Samuel, como vocês já conhecem, né? Eu vou falar sobre linguagens e sistemas operacionais. É isso aí. Vou falar também sobre sobre o final dessa geração, porque como é o meu último vídeo, então é melhor que eu fale sobre isso. Vamos lá, queridinhos e queridinhas. E aí, vamos. Com a substituição das válvulas dos computadores por transitores, possibilitou um pouco, né? Um pouco não, muito, a criação de linguagens assemblies. Sim, assemblies. E aí, no início da década de 60, ali, meados de 60, surgiram as primeiras linguagens de alto nível. Tudo bem? Até aí tá tudo ok, né? Com o intuito de facilitar, ou seja, eles tinham o intuito de facilitar a programação, algumas programações, como a COBOL, a Fortran e a AGOL, ok? Agora eu vou falar um pouco sobre programações. Vou falar sobre duas programações, que é o software e o hardware. Aí vamos lá. Com o lançamento da ideia de famílias de computadores com modelos de IBM System, que tentou resolver o problema de total incompatibilidade das linhas de computadores usadas até então, ao proporcionar uma camada de softwares entre os lados e o hardware, começou-se a perder a visão centrada em hardware, ou seja, vou explicar.
eles criaram, né, uma ideia de ter várias famílias de computadores com o IBM X360. Aí, eles tinham o software e o hardware. Ainda existe isso. Mas aí, com alguns acertos, algumas coisinhas que eles fizeram lá, eles fizeram com que o hardware fosse esquecido, não totalmente esquecido, e o software fosse uma coisa que fosse mais centralizada, ou seja, ele tinha mais centralização na questão de computadores naquele tempo. Tudo bem? O fim dessa geração, ele teve o seu final ali na década de 70, 1971, para ser exato, e ela terminou com a criação dos microprocessadores. E esse foi o término, tipo, depois que criaram os microprocessadores, eles criaram a outra geração de computadores, que são outros colegas que vão falar. E é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E me sigam, sabe? Se inscrevam no meu canal. Brincadeira, gente. Eu não sei o que falar. E agora, meu Deus do céu. Vai, igreja. Eu não sei o que falar. Ai, olha minha sobrancelha. Bonita. Eu tô rindo demais. Tu tá rindo pra mim? Gente, eu moro na avenida, é horrível. Vamos lá. Uns micro...